Vamos continuar. Outra coisa que é resgatada da antiguidade e que na Idade Média já havia caído em desuso e desaparecido de forma progressiva a partir do século V é a escravidão. Interessante que os livros de história, se você for lembrar bem, ele ressalta tanto a questão da servidão na Idade Média, mas ele dá uma aliviada ali na volta da escravidão, especialmente a partir do século XVI. E veja bem, o desaparecimento progressivo da escravidão, ela está relacionada justamente com o desaparecimento progressivo do direito romano a partir do fim do Império Romano. E o ressurgimento da escravidão é justamente ligado ao ressurgimento do direito humano, do direito romano a partir do Renascimento. E é inevitável aqui a gente falar um pouco, comparar um pouco a questão da escravidão, a questão da servidão, porque você pode de repente pensar, Wellington, mas o servo sofria muito, o servo tinha uma série, era massacrado pelo senhor feudal. Assim, nem a autora nem eu estamos aqui negando as durezas que viviam os servos durante a Idade Média. Então eu vou fazer aqui uma breve comparação para a gente entender que a situação dele em comparação ao escravo era bem diferente mesmo. Vamos lá. O servo, sim, de fato é obrigado a morar na propriedade e é obrigado a cultivá-la. Ele não pode deixar a terra, porém não pode também ser expulso dela. Ele sabe que terá a sua parte na colheita. O servo pode se casar, o servo pode fundar família, o servo pode e vai passar suas terras aos seus filhos como herança. Agora vamos avaliar o escravo que renasce na Idade das Luzes. O escravo na Europa, tá? Ele renasce na Idade das Luzes na Europa, obviamente. O escravo, além de não ter nenhuma daquelas vantagens em relação à terra, ele não pode casar, ele não tem terra para ele, não é? Ele é simplesmente um objeto que se pode vender, que se pode comprar. É um objeto sobre o qual um dono, um homem, tem um poder ilimitado, inclusive o poder de vida e morte. Então veja bem a diferença que existe aí entre os dois, não é verdade? Aliás, uma coisa interessante que a autora faz, ela até compara, claro, na medida do possível, sem nenhum anacronismo, ela compara com o próprio trabalhador rural nos tempos modernos. Ela fala de um produtor que ao final da vida, passou a vida toda produzindo na terra de um fazendeiro, digamos assim, e ao final de sua vida ele não podia mais cultivar, não tinha mais força física, teve que ir embora com toda a sua família, sem qualquer direito, sem qualquer herança, após ter passado a sua vida toda ali naquela propriedade. Inclusive também ela ressalta uma outra coisa interessante, que os laços de servidão, eles empenharam um papel favorável ao camponês durante o período medieval. Ela compara com os camponeses da Europa Central, da Europa Oriental, da África, da Ásia, que ficaram expostos a todo tipo de acaso, insegurança, expropriação, guerra, invasão, e disso, de certa forma, o servo ele foi muito protegido, o camponês foi muito protegido por essa questão da servidão feudal. Sim, não se nega aqui que a sociedade da Idade Média é uma sociedade profundamente hierarquizada. O servo é visto, sim, como alguém numa posição inferior, tanto que se alguém da nobreza se casa com alguém que está ali na situação de servidão, é considerado, sim, um rebaixamento. Porém, ao servo existe a possibilidade de se libertar à custa de dinheiro. Não se esqueça que o servo ele pode ter bens, ele produz e tem uma parte da produção que é dele. Então, ou a custa de dinheiro ou a custa de propriedades, é possível o servo sair da sua condição. E, interessantemente, diferentemente daquilo que tanto se propaga, quem mais foi fonte de mobilidade social, encorajando a libertação dos servos, foi justamente a igreja. Olha que interessante, né? A gente sempre ouve que a igreja, ela, digamos, fortalecia esse discurso hierarquizante. Na verdade, ela sempre encorajou a libertação dos servos e também na questão dos escravos, já que a gente falou há pouco dos escravos,
muitos dos missionários, eles denunciavam aos reis, especialmente aos reis espanhóis, as iniquidades das guerras de conquista e a política escravagista nas colônias. E já que a gente está falando de um tema polêmico, que é a escravidão, que é a servidão, vamos falar de outro tema polêmico, que é a questão da mulher na Idade Média. E uma coisa que também talvez passe, digamos, ao largo dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos quando nós estudamos a Idade Média, é que justamente no Renascimento, na Idade das Luzes, é que a mulher perde o status que ela tinha durante toda a Idade Média. Ou seja, os tempos clássicos, né, são aqueles tempos em que se imita a antiguidade, a mulher perde completamente aquilo que ela havia conquistado. Inclusive, uma coisa que a autora fala e que é conhecido é que a mulher é pouquíssimo estudada na Idade Média. Por exemplo, as sociedades célticas, né, nas quais a mulher estava em pé de igualdade com os homens, simplesmente parece que elas nunca existiram. A autora vai lembrar de mulheres como Leonor de Aquitânia, ela vai lembrar de Branca de Castela, ela vai mostrar para o leitor que as rainhas, elas exerciam sem contestação nenhuma, na falta do rei, elas exerciam o poder. Elas eram coroadas e ungidas como os reis. Esse costume de não coroar nem ungir as rainhas, ele ele cai em desuso justamente a partir do Renascimento, onde a rainha ou a mulher é considerada incapaz de reinar, né? Inclusive de exercer direitos sobre os bens pessoais, porque na Idade Média, quando as duas pessoas casavam, as mulheres tinham os bens dela, os homens tinham os bens deles, e no caso de morte do homem, por exemplo, a mulher ela tinha direito sobre os bens que ela trouxe para o matrimônio. E no Renascimento, a mulher perde até mesmo o direito sobre os bens que eram dela. E justamente esse desaparecimento da mulher está diretamente ligado ao crescimento do direito romano, dominando ali as jurisdições, o direito na Idade das Luzes. Mas talvez ainda exista um questionamento. Talvez você possa pensar, mas Wellington, as mulheres eram obrigadas a casar, os casamentos arranjados. E a autora acaba trazendo à tona uma coisa que também foge aos nossos olhos. Ora, se a mulher era obrigada a casar, também um homem era obrigado a casar nesses enlaces aí arranjados. Ou seja, e ela até traz um dado, na Idade Média acontecia aquilo que acontece atualmente em 2/3 praticamente do mundo moderno, que é o casamento arranjado. E aí, mais uma questão, mais uma coisa interessante. Adivinha quem se opunha a esses casamentos arranjados? Quem exerceu uma grande oposição? A própria igreja. Basta ver o número de aumento dos cânons, né, do direito canônico que indicam as causas de nulidade. Aqui só uma breve explicação. Quando o direito canônico da igreja ele fala em nulidade de um matrimônio, na verdade ele não está dizendo que está anulando o sacramento, e sim que o sacramento do matrimônio nunca existiu. Mas aí talvez ainda exista uma voz na cabeça dizendo assim: mas a igreja era assim hostil à mulher. Ou como disse a autora diz aqui, que ouviu num programa, no programa de TV, de que a igreja só reconheceu que a mulher tinha alma a partir do século XV da nossa era. Gente, basta pensar no sacramento. E aqui cabe uma breve explicação sobre os sacramentos, caso você que está aí me ouvindo não seja católico. A igreja, na sua doutrina, considera que os sacramentos são os meios pelo qual os homens, né, a humanidade, pode alcançar a salvação dada por Jesus Cristo, ou seja, a salvação da sua alma. Então seria impossível que desde os primeiros séculos da igreja todos os sacramentos fossem administrados às mulheres se acreditassem que ela não tivesse
alma. Mas além disso, também a gente pode ver as pinturas nas catacumbas reverenciando uma mulher, a Virgem Maria, né? Os primeiros mártires honrados são justamente mártires mulheres, né? O fato é que as mulheres de todas as classes desempenharam na igreja, justamente por sua função na igreja, um papel extraordinário na Idade Média. Basta lembrar que abadesas eram senhoras feudais e respeitadas, né? As religiosas eram imensamente instruídas e rivalizavam em sabedoria com os monges. Foi encontrado numa abadia manuscritos do século X contendo 6 comédias escritas por monges. Uma coisa que eu não sabia também é que a primeira enciclopédia, a enciclopédia mais conhecida do século XII, ela foi de autoria de uma religiosa, e a gente poderia falar aqui das obras de uma Hildegard de Bingen. Enfim, a mulher tinha um papel muito importante na sociedade feudal. É claro que o lugar da mulher era diferente do lugar do homem, né? Afinal de contas, o homem e mulheres são diferentes, né? Mas você ter uma ideia do papel da mulher, como a gente pode simbolizar esse papel da mulher, é só pensar no culto prestado à Virgem Maria frente a todos os outros santos, né? A Virgem Maria lhe é prestada um culto superior a qualquer outro santo da Igreja Católica. E mais interessante, ao final no século XIII, por exemplo, através de registros de pagamento de impostos, se encontram impostos pagos por mulheres que abriam lojas. Você tem também o registro de professoras, de médicas, de boticárias, de estucadoras, copistas, enfim. Toda essa pungente ação feminina na sociedade, ela vai ter uma queda vertiginosa a partir do século XVI. Para você ter uma ideia, o parlamento francês, a partir de um decreto, ele afasta a mulher de toda a função do Estado e diz que a mulher cabe somente ao cuidado da casa e a criação dos filhos. É claro que é uma função, digamos assim, digníssima, né? Mas veja bem como o papel da mulher justamente decai na Idade das Luzes, no Renascimento. E o autor então vai fazer um belíssimo comentário sobre a reação a esse declínio vindo com o Renascimento. Ela vai fazer uma crítica de como essa reação veio, e eu vou agora recorrer de fato mais uma vez à nossa autora para que se tenha a noção de como essa reação foi mal formulada ou ainda é mal executada. Só um momentinho. A reação só chegou em nossos tempos. Entretanto, ela é, digamos-lo, muito decepcionante. Tudo isso se passa como se a mulher, alucinada de satisfação pela ideia de ter penetrado no mundo masculino, continuasse incapaz da força de imaginação suplementar que lhe seria preciso para levar a este mundo seu traço particular, precisamente aquele que faz falta à nossa sociedade. Basta-lhe imitar um homem, ser julgada capaz de exercer as mesmas funções, adotar os comportamentos e até os hábitos de vestir do seu parceiro, sem mesmo se questionar sobre o que é realmente contestável e o que deveria ser contestado. Se perguntar se ela não está movida por uma admiração inconsciente, o que podemos considerar excessivo, por um mundo masculino que ela acredita necessário e suficiente copiar com tanta exatidão quanto possível, seja perdendo ela própria sua identidade ou negando antecipadamente sua originalidade. A Regine Pernod aqui nesse trecho, ela é fantástica. Eu acho que seria até ousadia minha querer acrescentar alguma coisa sobre o comentário que ela tem acerca dessa reação que acontecia no tempo dela e hoje ainda acontece de maneira equivocada em relação ao papel da mulher. Mas vamos passar aqui de um assunto polêmico a outro assunto polêmico, que é a igreja. E em relação a esse ponto, a autora começa falando do caso Galileu,
que uma aluna dela, se eu não me engano, vai falar que ocorreu na Idade Média, e ela vai falar que não tem nada a ver com a Idade Média, já que o caso Galileu ocorreu justamente no século XVII. Interessantemente, é justamente a partir do século XVI que existe o apogeu nos processos de feitiçaria. Veja bem, a autora nos fala que, aqui no livro, que os primeiros processos contra a feitiçaria são datados do século XIV. Tem um aumento vertiginoso no século XVI. Então ela vai falar de civis como Jean Bodin, eu não sei se é assim que se fala, então, por favor, me perdoe se tiver a pronúncia errada. Mas era um advogado e procurador do rei. Ela fala de, por exemplo, Nicolas Remy, um magistrado francês que, de fato, perseguiu e queimou muitas pessoas acusadas de feitiçaria. O interessante é que ela coloca aqui no livro uma orientação feita por um monge beneditino, se não me engano, qual era a orientação dele em relação à feitiçaria. E era simplesmente rezar e ignorar tudo o que se dizia em relação a isso. Mas já que a gente entrou na Idade Média falando desse monge, é interessante mais uma vez a gente conseguir entrar na mentalidade feudal. Para o homem medieval, ele entende que a preservação da fé ela é tão importante quanto a saúde física. Então, a Inquisição é considerada por grande parte da sociedade feudal como uma reação natural e aceitável para a defesa da fé. E já que a gente falou de Inquisição, só um dado importante: a Inquisição significa inquérito. Ela ganha sentido jurídico, digamos, sentido canônico a partir do século XII. No final do século XII, quando o Papa Lúcio III ele exorta os bispos das dioceses a diminuir a propagação do mal da heresia e excomungar os heréticos. E aqui a gente está falando especialmente dos cátaros que dominavam a Europa a partir do século XII. O fato é que a Igreja, a partir da Inquisição, ela traz para si o direito de julgar a heresia. Aqui também cabe uma outra explicação. Só é acusado de heresia quem é católico. É inconcebível alguém que não professa a fé católica ser acusado de heresia. Não tem como ele negar uma fé que ele não professa. Mas vamos lá. Feita essa pequena explicação, é bom a gente saber que a primeira ideia de se combater militarmente os heréticos foi uma ideia de um civil, que foi Raimundo V. E também uma coisa que a autora traz aqui, e é bem diferente do que se diz na maioria dos trabalhos: os heréticos eles não viviam escondidos, não viviam nas cavernas, mas eles viviam normalmente entre as pessoas, conviviam normalmente na sociedade feudal, o que explica também a obra de evangelização realizada pelos dominicanos, que foram aí fundados, a Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos. Apenas no final da primeira metade do século XIII, em 1231, é que de fato instituído o Tribunal da Santa Inquisição. E aqui, mais uma vez, é importante deixar claro que não há nenhuma ideia de querer se negar que houve condenações, de que aconteceram excessos, mas é importante, e eu vou usar novamente a nossa autora: é inútil insistirmos aqui sobre os exageros a propósito da Inquisição nas obras de escritores imaginativos, mas pouco respeitadores das fontes documentais. As penas aplicadas em geral são o emparedamento, isto é, a prisão. Distingue-se muro estreito, que é a prisão propriamente dita, e o muro largo, a prisão domiciliar, ou, com mais frequência, ainda a condenação a peregrinações, ou uso de uma cruz de fazenda pregada na roupa. Nos lugares onde os registros sobreviveram, como em Toulouse, em 1245 e 1246, constata-se que os inquisidores pronunciam uma condenação à prisão numa relação de 1:9, aproximadamente. A pena de fogo, condenação à fogueira, de 1:15.
os outros acusados tendo sido ou libertados ou condenados a penas mais leves. E é interessante isso porque aqui, como você pode ver, não há escondimento das condenações a fogueiras ou as condenações à prisão, mas veja bem como é bem diferente dos exageros que nós ouvimos, de que houve milhões de mortos, né? Uma vez eu ouvi, não me lembro aonde, de que em uma cidade haviam sido queimadas milhares de pessoas, né? Um número absurdo. E ao pesquisar eu verifiquei que é impossível aquele número, já que a cidade naquele período tinha uma população muito menor do que aquela que teoricamente teria sido queimada. Então, assim, esse tipo de deturpação, esse tipo de desvio da verdadeira história é muito difícil para quem de repente não lê sobre esse período, não é muito difícil para quem não tem acesso a essas informações desmentir. Então fica somente a informação que é passada como uma verdade absoluta. É inegável também que a invasão do tão malfadado direito romano, e aqui eu acredito piamente de que não existe uma aversão da autora ao direito romano, mas há na verdade uma certa condenação ao resgate do direito romano de forma tão descontextualizada. Mas, como dizia, essa invasão do direito romano também, de certa forma, nos clérigos da igreja do período medieval, a gente encontra nas decisões, por exemplo, de Inocêncio III, de Gregório IX, que, a despeito daquilo que o próprio Evangelho ensina da separação dos poderes espirituais e temporais, eles recorrem ao poder temporal para resguardar a fé. Então, eles acabam, de forma impetuosa e impaciente, recorrendo, optando pela facilidade. E antes que a gente condene aqui tanto Inocêncio III como Gregório IX, vamos lembrar que Inocêncio III é aquele que aprovou a regra de São Francisco e também aprovou a regra de São Domingos de Gusmão, e que Gregório IX foi quem reconheceu a liberdade de pesquisa filosófica da Universidade de Paris. E é interessante que a autora faz um comentário bem interessante que em história nem sempre é possível determinar de forma tão dicotômica, digamos assim, quem é bom e quem é mal. Mas vamos continuar aqui com a questão de como a autora trata a igreja. Ela também mostra que a Inquisição ela serviu também para substituir a acusação pelo inquérito. Até então, qualquer pessoa que fosse acusada de heresia, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, poderia ser presa pela repressão civil, digamos assim, ou ainda por uma revolta popular, pessoas eram apedrejadas, eram trancafiadas em castelos e queimadas, enfim. Então a igreja traz para si primeiramente, ela traz para si o poder de julgar e também substitui a acusação pelo inquérito. No entanto, aquela escolha lá pela facilidade de Inocêncio III, de Gregório IX, né, ele teve consequência, né, essas instituições de tribunais seculares contra os hereges. Posteriormente, o aparelhamento dessa legislação foi usada contra a própria igreja e contra o próprio poder espiritual do Papa. Então a gente vê embates sérios entre o rei da França, se eu não me engano, Felipe Belo, e o Papa reinante no mesmo período, que se eu não me engano é o mesmo Papa que Dante coloca no inferno em sua Divina Comédia. E o fato também é que a Inquisição no século XVI, nas mãos dos reis e imperadores, fez um número de vítimas imensamente maior e sem comparação com aquelas vítimas do século XIII. E por fim, uma das consequências finais da opção pela facilidade que fizeram os papas foi o grande cisma do Ocidente. E esse cisma ele só foi terminado com a Concordata de Bolonha, através da qual todos os abades, bispos na França, no reino
franco, né, eles seriam nomeados pelo rei. E não é preciso nem muita imaginação para perceber o estrago que isso fez, especialmente na Igreja da França. Uma outra coisa que a autora também traz em relação a essa estrutura monolítica da Igreja, especialmente no século XVI, é que ela é completamente diferente da estrutura da Igreja no século XII, por exemplo. Naquele momento, os cruzados eram obrigados a conhecer o Alcorão para poder saber, conhecer contra quem eles estavam lutando. Ou ainda, vamos pensar na igreja do século V, do século VI, no qual a igreja se aproximou dos bárbaros, né, para evangelizá-los e trazê-los à fé católica. E finalizando todo esse capítulo sobre a igreja na Idade Média, Inquisição, a autora traz, digamos, uma meditação para o nosso próprio tempo, uma vez que a gente sempre questiona como pode uma instituição querer que o seu modo de pensar seja único. E aí ela traz isso para os nossos tempos, mostrando que a ideia de unanimidade no pensamento saiu do patamar fé, religião, para o patamar político. E me desculpa, eu preciso ler esse pedacinho também, porque só ela pode traduzir melhor o que ela quis dizer. Vamos lá. Que época pode, melhor do que a nossa, compreender a Inquisição medieval com a condição de transferir o delito de opinião do domínio religioso para o domínio político? É mesmo bastante surpreendente para o historiador constatar esta ascensão invasora em todos os países da severidade relativa aos delitos de opinião política. Todas as interdições, todos os castigos, todas as hecatombes parecem justificadas em nossos tempos para punir ou prevenir os desvios e erros quanto à linha política adotada pelos poderes em exercício. E na maior parte dos casos, não basta banir quem sucumbe à heresia política, importa convencer. Por isto ocorrem as lavagens cerebrais e os internamentos intermináveis que esgotam no homem a capacidade de resistência interior. Então, magnificamente finalizado essa parte sobre a igreja, e já no finalzinho, já está bem no final do livro, a autora ela vai continuar agora abordando mais a questão de como estudar história, como entender os fatos históricos. Ela vai falar da importância de buscar fontes, mas não qualquer fontes. Ela salienta a necessidade de não se confundir fontes literárias com fontes históricas. É como se você lesse um livro do medievo e dali você concluísse que tudo ali que está no livro ele sintetizasse ou ele fosse a exposição total de como era a sociedade durante o período medieval. E aí também um outro alerta que ela faz, a infeliz busca pela facilidade, ou seja, ao invés de se buscar estudar as fontes, mergulhar nos documentos, sempre se busca pela facilidade tecer eternamente sobre o mesmo esquema já pronto, ou seja, você não apresenta nada de novo, você pega aquele esquema e só muda uma coisa ou outra, e muitas vezes também se utiliza dessa facilidade, se utiliza desse esquema porque ele atende às motivações ideológicas que se desejam explorar. E isso é muito, muito, muito sério, porque acarreta para a gente uma lacuna de estudos sérios por um período tão extenso, né? Tornando rarefeitas as páginas sobre 1000 anos de história. Nas enciclopédias, nos livros de história, especialmente, digamos, do ensino médio, do ensino fundamental, quando a gente vai verificar o número de páginas sobre a Idade Média, a gente percebe que são muito poucas, né? Imagina você reduzir 1000 anos a tão pouca literatura. Pense bem, é como se nós pegássemos do ano 1020 até o nosso ano atual, esses 1000 anos,
e simplesmente encontrássemos apenas 10 páginas falando sobre todo esse período. É esse o tamanho do absurdo. E ela vai falar da ausência de crônicas e estudos de tantos personagens da Idade Média, especialmente, inclusive, reis, né, que praticamente não têm estudos sérios e contundentes sobre as suas personalidades, sobre o seu reinado, a falta de publicação de obras produzidas no medievo, por exemplo, a gente tem uma grande escassez disso. E isso tudo especialmente para nós, o grande público, fora ali do círculo acadêmico. Há um vácuo na história da filosofia, na história das ideias, na história social, na história dos grupos humanos, na história dos costumes, na história do direito de todo o período medieval. E não é por falta de registros, a autora vai deixar muito, muito claro isso. Vamos aqui imaginar, gente, que a Idade Média é o período de um São Bernardo, de um São Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, é a época das catedrais góticas, pense bem, é o período onde surgem as iluminuras, que são aquelas belíssimas, belíssimas gravuras que existem, que iniciam cada um dos capítulos dos livros. Então, é muita coisa produzida, são muitos acontecimentos ocorridos durante esse período que conta com tão pouco estudo e principalmente tão pouca coisa que chega a nós, o público comum. E a autora ela traz isso à tona, a ponto de comparar que negligenciar o ensino da história, claro, aí não só em relação ao medievo, mas negligenciar o ensino da história é tão grave como produzir, ou como formar irresponsáveis nas escolas, porque não há conhecimento verdadeiro sem o recurso da história. Não se pode haver um conhecimento verdadeiro, não se pode haver um cidadão pleno se há um cidadão desmemoriado. E, naturalmente, isso leva à função do historiador, porque é dele que sai toda essa fonte que pode, digamos, alimentar tanto o ensino como aquele que é ensinado. Ela fala da importância de rever os critérios que o historiador usa, especialmente quando ele olha para o seu tempo e compara com os tempos sobre os quais ele está estudando, sair também daquele entendimento raso, elementar sobre progresso. Ela até dá um exemplo que eu vou dar como uma cidade brasileira, e ela usa uma cidade europeia, o conhecimento raso de progresso, que ao ver uma rua suja no Rio de Janeiro hoje, você entende, a partir da noção rasa de progresso, conclui que aquela rua deveria ser muito mais suja em períodos anteriores. É necessário, segundo a autora, para o historiador e também para nós, de uma maneira geral, compreender que, sim, a humanidade progride de uma maneira geral, mas não uniforme. Ou seja, em alguns aspectos ela avança, em outros ela recua. Vamos pensar aqui num acontecimento tão próximo de nós como os campos de concentração da Alemanha nazista, os gulags, os regimes ditatoriais que mataram de fome inúmeras pessoas. Vejam bem, a gente pode entender isso como um progresso da humanidade? Não, a gente vê nisso um recuo. Embora de uma maneira geral, como ela disse, progride, existem vários aspectos nos quais a nossa sociedade também ela regride. O fato é o seguinte: a autora não ameniza para ninguém. Por exemplo, ela é católica e nem por isso ela usa disso para, digamos, dar uma amenizada em alguns aspectos daquele período, de algumas atitudes de alguns clérigos. Não. E isso é sinal da honestidade dela. Inclusive porque, por exemplo, ela cita historiadores marxistas, ela não sérios, né? Historiadores marxistas sérios, que fazem conclusões sérias e verdadeiras, ela não
reduz o cabedal de informações dela ao espectro, digamos, ideológico. E isso é maravilhoso, muito embora a recíproca nunca foi verdadeira dos historiadores de esquerda em relação aos estudos da Regine Pernod. Bom, para completar, a nossa autora, ela não pinta a Idade Média como uma idade de ouro. Uma idade onde não houve sofrimento, não havia inveja. Não, ela não esconde a dureza, a crueldade na vida daqueles que viveram aquele período, as dificuldades, os sofrimentos. Porém, ela traz à tona, né, uma Idade Média muito diferente daquilo que nós geralmente ouvimos. Uma Idade Média que, em muitos aspectos, era muito mais, digamos, salutar do que propriamente a época que a sucedeu, que é o Renascimento. Ela demonstra o como nós fomos desviados daquilo que realmente foi a Idade Média. E tudo isso numa linguagem muito simples, numa linguagem muito tranquila de ser lida, de ser compreendida, embora em alguns momentos, como ela vai fazendo muitas orações explicativas, é necessário ter ali um cuidado na leitura para não se perder a ideia, o fio da meada do que a autora está falando. Então vejam bem, um vídeo que com certeza ficou longo e, no entanto, trata somente de um livro que é considerado a introdução sobre esse assunto da Idade Média. A obra mais conhecida e alguns dizem mais importante da Regine Pernod é Luzes sobre a Idade Média. É um livro que vale muito a pena se ler para ver o quanto muitas vezes nós somos doutrinados e perdemos a capacidade de analisar e de conhecer uma época também que foi tão rica e tão bela como a Idade Média. Bom, espero que você tenha gostado dessa resenha, deste novo livro aqui no canal. E se você gostou, por favor, não deixe de colocar ali o seu gostei ali, apertar ali o joinha, deixe seu comentário também sobre o que você achou da Regine Pernod, ou o que você achou do que ela disse, aquilo que foi novidade para você. E espero então no próximo vídeo de resenha. Até a próxima. Tchau, tchau.